Filhotes estão vivos. No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Édipo Rei, sobre heróis e lendas, sobre a tragédia anunciada, né? Os sofrimentos atormentam mais quando são voluntários, segundo Édipo Rei. O mosaico ancestral doméstico mostra máscaras utilizadas em tragédias. Os atores frequentemente usavam máscaras, algumas com expressões exageradas para auxiliar na dramaticidade da personagem. A cadeia de eventos começa com Tebas tomada pela peste. Ao ser consultado, o oráculo de Delfos diz que a peste diminuirá de intensidade quando o assassino de Laio, rei anterior de Tebas e ex-marido de Jocasta, for encontrado. Édipo segue o conselho do profeta cego Tireses para encontrar o matador. Isso deixa Tireses numa situação difícil porque, apesar de cego, ele pode ver o que Édipo não consegue, que o próprio Édipo é o assassino involuntário. Então ele o aconselha a deixar a questão de lado. No entanto, Édipo exige saber a verdade e, em seguida, recusa-se furiosamente a acreditar na acusação feita pelo profeta, enquanto Tireses prossegue, revelando que o assassino acabará sendo o filho de sua própria mulher. Um Édipo aturdido se recorda de uma visita a Delfos quando jovem em busca de averiguar sua verdadeira filiação. Depois de ter ouvido falar que havia sido adotado, nessa ocasião o oráculo preveniu de que ele mataria seu pai e se casaria com sua mãe. E assim ele fugiu, indo parar em Tebas. No caminho matou um homem mais velho que tentara impedi-lo de prosseguir a viagem. O significado disso não se perde na audiência, especialmente quando Sófocles introduz Jocasta, a esposa de Édipo e viúva de Laio, que conforta Édipo argumentando que as profecias não correspondem à verdade. Houve uma profecia de que Laio seria morto por seu filho. Ela diz quando na verdade ele foi abatido por bandidos. Essa informação torna claro para a plateia que a profecia apresentada a Édipo bastou-se a si mesmo. Prontificou-o a sair de casa e a pôr em ação os eventos que o levaram a matar inconscientemente seu próprio pai, Laio tornando-se rei de Tebas e tomando a própria mãe como esposa. Chega-se ao clímax quando os fatos se tornam claros para Édipo. Ele reage cegando a si mesmo durante toda a peça, o coro que expressa os pensamentos interiores e os sentimentos que não podem ser expressos pelas próprias personagens. Encerra o drama repetindo para um palco vazio que nenhum homem deve se considerar afortunado até que esteja morto. A tradição ocidental, Édipo Rei conquistou a aprovação imediata do público ateniense e foi saudada por Aristóteles como provavelmente a mais requintada de todas as tragédias gregas. O domínio habilidoso que Sófocles tem sobre uma trama complexa que lida com temas como o livre-arbítrio e a determinação, bem como a falha fatal de uma personagem nobre, não apenas estabeleceu um ponto de referência para o teatro clássico, mas também formou a base da tradição gramática ocidental que se seguiu. Depois da morte de Ésquilo, Eurípides e Sófocles não apareceram autores de sua estatura. Depois da morte de Ésquilo, Eurípides e Sófocles não apareceram autores trágicos de sua estatura. O teatro continuou como parte central da vida cultural ateniense, mas os aplausos com mais frequência foram direcionados a produtores e atores do que aos autores propriamente ditos. As comédias de Aristófanes, de 450 a 388 a.C., também ajudaram a preencher o vazio deixado pela ausência de grandes tragédias e, aos poucos, o gosto popular evoluiu em direção a peças menos sérias. Mesmo hoje em dia, no entanto, as tragédias do período grego clássico permanecem significativas, inclusive por sua exploração psicológica do caráter, que Freud e Jung utilizaram em suas teorias do inconsciente, das pulsões e das emoções reprimidas. As obras sobreviventes dos escritores trágicos atenienses, em especial Édipo Rei, foram revistas durante o Iluminismo, sendo encenadas com regularidade desde então e tendo seus temas e histórias reinterpretados por muitos autores. A comédia de Aristófanes, Pluto, ou um deus chamado Dinheiro, Ploutos em grego, aqui encenada por atores modernos, é uma sátira leve da vida e da distribuição de riquezas em Atenas. Por que haveria o homem de deixar-se dominar pelos temores? Se ele está nas mãos do futuro, é de todo impossível. Vive-se melhor vivendo-se como se pode ao léu, sem preocupar-se com o futuro, está em Édipo Rei. Então, Poética de Aristóteles, que ele escreveu em mais ou menos 375 a.C. Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., tinha alta consideração pelos autores de tragédias. Sua poética é um tratado sobre a arte trágica. Ele enxergava a tragédia como mimesis, imitação de uma ação capaz de gerar piedade e pavor. A essas emoções recai uma catarse, uma purgação, uma purificação decorrente do desenvolvimento do drama. A qualidade dessa tragédia é determinada por 6 elementos: o enredo, personagem, pensamento, dicção, espetáculo e melodia. O enredo precisa ser uma unidade de ação, com princípio, meio e fim. Ao menos uma das personagens
de encarar uma mudança de rumo ocasionada pelo destino, por uma falha de caráter, por uma combinação das duas coisas. O próximo elemento de importância é o pensamento, ou seja, os temas e a moral da história na peça. Em seguida vem a dicção, a linguagem, tal como o uso de metáforas e a interpretação dos atores. O espetáculo, os cenários e efeitos e a melodia, o coro devem integrar o enredo e ajudar na composição da personagem. Esse é um pouquinho do mito de Édipo Rei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.